Olá, queridos. Esta é a classe da Escola Bíblica Dominical para os novos convertidos. E o nosso curso é Doutrinas Batistas. O assunto de hoje é sobre a educação religiosa. Para que serve a educação religiosa numa igreja? E por que esse termo religioso? Algumas coisas nós vamos ver muito interessantes e que nos vai clarear a respeito da própria presença da palavra de Deus no nosso meio. Você está preparado? Então vamos lá. Educação religiosa. Veja, o ministério docente da igreja, sob a égide ou o poder, a autoridade do Espírito Santo de Deus, compreende o relacionamento de mestre e discípulo entre Jesus Cristo e o crente. Jesus Cristo, ele ensinava as coisas do reino de Deus. Jesus Cristo, ele tinha um ministério tríplice. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. O ensino, a docência, fez parte do ministério de Jesus Cristo durante todo o tempo da sua vida na terra, ok? Em João capítulo 13, do verso 14 ao verso 17, diz assim: Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem, ok? A vida de Jesus foi uma vida de exemplo, e tudo que ele fez deve realmente ser seguido pelos seus discípulos, principalmente o servir ao próximo, que foi a tônica do texto que nós acabamos de ler. A palavra de Deus é o conteúdo essencial e fundamental nesse processo e no programa de aprendizagem cristã. Agora, olha que coisa curiosa. Temos a presença de Cristo fisicamente no nosso meio? Não temos. Mas temos a presença espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo e as suas palavras registradas na Bíblia Sagrada. Então, o que no tempo dos apóstolos era feito presencialmente na pessoa do Cristo, no tempo dos discípulos ou da igreja primitiva, e nós fazemos parte deste tempo da igreja primitiva, a presença de Cristo não é corpórea, mas é espiritual. O Espírito Santo de Deus usa a sua palavra, ou as palavras de Jesus registradas, ou as palavras a respeito de Jesus, do que ele iria fazer, que são os registros do Antigo Testamento, e a respeito do que ele fez e deixou para que façamos, os registros do Novo Testamento. Então, é a Bíblia Sagrada que serve como peça essencial, conteúdo essencial e fundamental, nesse progresso de aprendizagem cristã. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, como está bem ao lado aí desta afirmativa que acabamos de ler, diz assim o texto: Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, o obreiro, o crente, aquele que está disposto a fazer a vontade de Deus, ele precisa manejar bem a Bíblia Sagrada. Isso quer dizer o quê? Conhecer a palavra de Deus e ouvir a voz do Senhor para a sua vida. Amém? Vamos em frente. Diz ainda
este ponto da nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, né? Lembrando que o nosso curso é Doutrinas Batistas. A respeito de educação religiosa, nós temos o seguinte ainda: o programa de educação religiosa nas igrejas é necessário para a instrução e desenvolvimento de seus membros, a fim de crescerem em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Às igrejas cabem cuidar do doutrinamento adequado dos crentes, visando a sua formação e desenvolvimento espiritual, moral e eclesiástico, bem como motivação e capacitação sua para o serviço cristão, ou seja, do crente, né? E o desempenho de suas tarefas no cumprimento da missão da igreja no mundo. Vejam bem, queridos, isto é responsabilidade daqueles que já chegaram formando o corpo de Cristo, a respeito daqueles que vão chegar. E não somente isso, né? O corpo de Cristo cabe a Ele, e aqui nós estamos chamando de a igreja, né? Ela mesma procurar aprender a respeito do cabeça, que é Cristo, ok? Porque assim cada crente vai conseguir cumprir a vontade de Deus na sua vida. Vamos em frente? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, nós encontramos o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que coisa, como a palavra de Deus é poderosa para a vida de todas as pessoas, né? Através da palavra de Deus, nós aprendemos. A palavra de Deus tem essa grande utilidade de ensinar as coisas do reino. É através da palavra de Deus que somos repreendidos, ou seja, somos alertados, né, a respeito das coisas que Deus quer que façamos e daquelas que Deus não quer que façamos de modo algum. Através da palavra de Deus, nós somos também corrigidos, né? Lá em João capítulo 15, Jesus Cristo conversa com seus discípulos e fala sobre a correção, fala sobre a santificação. Ele diz para os seus apóstolos e discípulos da época que eles já estavam santificados, né? Eles já estavam puros por causa da palavra que realmente estava corrigindo eles. Eles estavam nesse caminho, nesse processo de santificação, né? Uma outra coisa muito importante nesse texto de João 15 é que Jesus Cristo ainda continua pedindo ao Pai que aperfeiçoasse os seus discípulos através da palavra de Deus. O texto diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ok? Então nós nos encontramos, né, com esta ferramenta poderosa, útil, e eu digo mais, esta única ferramenta poderosa e útil para essas etapas, né, do viver humano, do crescer, do aperfeiçoar do ser humano, né? Ainda temos o seguinte: para a instrução na justiça. O que quer dizer isso, né? A Bíblia diz que a justiça de Deus é a própria pessoa de Cristo. É Ele quem nos justifica. É Jesus Cristo que nos apresenta como justos, sem pecados para Deus. Isso quer dizer o quê? Se você crê no seu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida,
se você crê que na cruz Ele perdoou os seus pecados, Ele te salvou do domínio do pecado, do domínio da morte, do domínio do diabo, a Bíblia diz que Jesus Cristo te apresenta a Deus como justo, justificado, né? Como salvo, e o seu Espírito Santo passa a habitar naquele que crê, que se entrega a essa salvação, fazendo com que no passar dos dias, no passar dos anos, o crente seja uma pessoa aperfeiçoada, uma pessoa no processo de santificação. O texto que nós acabamos de ler, de 2 Timóteo capítulo 3, ele diz assim, que a Escritura ela é inspirada por Deus e útil, também para a instrução na justiça. É a Escritura que leva a pessoa a Jesus. Ah, pastor, ah, professor, mas eu conheci Jesus Cristo através da minha mãe, não foi através da Bíblia. No entanto, alguém testemunhou para a sua mãe, e eu tenho certeza que a sua mãe, ela falou coisas a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela aponta o caminho para Jesus. Alguém disse que de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra de Deus, ela revela a salvação em Cristo Jesus. O plano da salvação de Deus através de Jesus para você, para mim e para o mundo inteiro. Ok? Para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha o que as Escrituras Sagradas fazem. É por isso que as igrejas precisam de um programa de educação religiosa. E quando nós falamos de educação religiosa, é uma educação que aponta para Jesus, para que haja uma religação com Deus. Só Jesus Cristo é esse caminho. A Bíblia já diz isso, já aponta Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, esta palavra poderosa, que é a palavra de Deus, ela é útil para isso. Ela é a base essencial, indispensável para a educação cristã, para o ensino cristão, ou a educação religiosa, entendendo religioso. Essa palavra religiosa é a forma de religar o homem com Deus. E segundo as Escrituras, a única forma que tem é através de Jesus Cristo. Vamos andando mais lá para frente. Bom, pegando só o finalzinho ainda desse texto, de 2 Timóteo 3:17, o finalzinho diz assim: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É a palavra de Deus que capacita qualquer pessoa a fazer qualquer coisa que agrada a Deus. Percebe? Então o homem ele é aperfeiçoado, né, e plenamente preparado para toda boa obra através desta base da educação religiosa, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Alguém me disse uma vez que os cristãos eles não têm dificuldades no vestibular sobre as disciplinas humanas, né? E as humanas aplicadas, português e outras mais. Por causa de quê? Por causa do hábito de estudar, de ouvir, de se encontrar toda semana, de discutir a palavra de Deus. Marquei isso e eu achei muito curioso. Muito bem, diz o nosso último slide o seguinte, para a gente nos despedir: o pecado afeta o modo pelo qual o homem entende, aprende e se comunica. Portanto, é necessário educá-lo segundo a palavra viva e poderosa do nosso Deus, para que este ser humano viva a vida abundante na terra com as qualidades eternas. É isso que faz a palavra de Deus, e é para isso que serve
um programa de educação religiosa na igreja, como defende os batistas. Esse programa, baseado na palavra de Deus, leva o ser humano a viver a vida abundante que Jesus Cristo nos prometeu em João 10,10, com as qualidades eternas que Ele nos dá em Gálatas 5, 22 e 23. Muito obrigado, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro.